Hoje nós vai, como combinou ontem, começar o estudo do Bhagavata Puranas. Então vamos, antes de começar o estudo, falar um pouquinho deste texto, né? Bhagavata Puranas é um dos livros védicos, ou os livros sagrados das religiões da religião hinduísta. Ele é muito parecido com o Bhagavad Gita. É da mesma forma um diálogo de Krishna com uma outra pessoa, com um discípulo, né? Mas com um objetivo diferente. No Bhagavad Gita, Krishna ensina a yoga. A yoga é a ligação do material com o espiritual. Yoga não é um balé, não é uma ginástica. Yoga é uma série de ensinamentos para se percorrer o caminho entre a terra e o céu. E um desses caminhos é o controle da mente. É ser senhor da sua mente. Então, o Bhagavata Puranas é, vamos dizer assim, o livro sobre um dos elementos necessários para se caminhar da terra para o céu. Este é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, importante. Depois do estudo do Karma, aonde nós usou os ensinamentos do Krishna na sua mais alta amplitude, que é o que é chamado de monimo, alguns detalhes deste trabalho vão parecer para vocês que vai contra o que nós falou. Eu quero lembrar que ao final deste trabalho nós vai ver os ensinamentos do Krishna de como dominar a mente, o ego. Mas este domínio ainda é racional. Portanto, inclusive o domínio que vai surgir deste trabalho terá um dia que ser dominado para se alcançar tudo que nós falamos no sentido, nas palestras do Karma, no monimo. Então, nós hoje vai começar um estudo de um caminho para a evolução espiritual, mas não de uma realização. É um caminho para se universalizar ou ter um ego mais universalizado. Mas se você se apegar a este caminho como realização, você não vai fazer nada. Porque este caminhar nosso, neste trabalho, ainda será um caminhar racional. Portanto, algo que precisará depois também ser reavaliado. Então espero que tenha ficado bem claro. Nós vamos estudar um livro védico que fala do controle da mente.
mas vai estudá-lo como um caminho para universalizar mais o ego. E um caminho que depois também pechinjará ser alvo do mesmo trabalho. Tá certo? Temos uma pergunta aqui da Clara Azul. Vamos lá, Clara. Clara, é a respeito do Upanishads, é isso? Assim que se pronuncia? Upanishads. A Ana deu aqui uma prévia para a gente, de que são os livros religiosos hindus. E ela continua aqui esclarecendo, a Aninha, que os Upanishads são uma síntese dos Vedas feita pelos sábios rishis. Joaquim vai dar uma palavrinha também. Vamos dizer assim, os livros védicos são a Bíblia. O livro do Espírito. E os Upanishads são os comentários a este livro. A Bíblia, o livro dos Espíritos. O comentário de um espírita ao livro dos Espíritas, se fosse na religião hindu, seria o Upanishads. E os livros védicos são os escritos sagrados. Seria mais ou menos isso. Bom, então nós vamos começar hoje o estudo do Senhor da Yoga e da Mente. O que nós temos aqui é de Ernesto Bono. Joaquim está me esclarecendo aqui que Senhor da Yoga é a primeira parte do livro. É isso, Joaquim? Que nós não vamos estudar. Nós vamos estudar o Senhor da Mente. Capítulo 1, o homem lúcido e o decaído. Só fala aí. Então, vamos começar falando do homem lúcido e do homo decaído. Quem faz esses comentários? Que comentários? Foi da pergunta anterior, né? Que comentários? Quem escreve os Upanishads, diversos mestres. Então vamos começar falando agora deste capítulo. Nós vamos falar entre o homem lúcido e o homem decaído. Quem é um homem lúcido? É um espírito que convive com o ego, onde existe a consciência de que ele não é um ser humano. Este é o homem lúcido. É o espírito ligado a um ego, onde neste ego existe racionalmente, não na prática, a consciência de que ele não é um ser humano e que não existe um mundo material. Este é o homem lúcido, porque a lucidez espiritual não é uma lucidez material, mas é uma lucidez espiritual. Ele sabe, este ego contém informações, mesmo racionais, que lhe afirma: eu não sou um ser humano. Já o homo decaído é o espírito
espírito que está ligado a um ego, que possui valores que lhe garantem que ele é um ser humano, que depois da morte vai virar espírito. Como eu disse, nós vamos estudar um caminho racional para atingir o controle do ego. E este caminho depois terá que ser novamente caminhado. Conta o que vai surgir deste caminho. Então, por enquanto, o que nós vai querer é colocar no ego de cada um as informações para racionalmente você alcançar a lucidez, ou seja, ter um ego que possui a consciência de que você é um espírito e que não existe o ser humano nem o mundo material. Capítulo 1, o homem lúcido e o decaído. E Krishna, o bendito Senhor, disse: ó Uddhava, ó alma nobre, quando eu abandonar este mundo, ele ficará privado de seu bem-estar e logo a seguir passará a ser dominado pelo espírito do mal, a deusa Kali, a destruidora e sustentadora da idade das trevas. É mitológico, eu não vou comentar, não tem nada a ver com o trabalho de Senhor da Mente. E tu também, Uddhava, tão logo abandones este mundo, não permaneças por aqui, porque os homens se entregarão ao mal na idade de Kali, idade do ferro ou das trevas, a qual, segundo a tradição hindu, se prolonga até a época contemporânea. Também não vou comentar, não tem nada a ver com o controle da mente. É apenas uma incitação do Krishna para que você faça logo a sua reforma íntima para sair do ciclo de encarnações. Continuando então o estudo do Senhor da Mente. Estamos no capítulo 1. Vamos ao item 7. Tudo o que acreditas conhecer através dos ouvidos, dos olhos, da consciência, egotista e discursiva, da palavra e tudo o mais, dá-te conta de que é uma ficção do pensamento, simples fantasmagorias destinadas, portanto, a perecer. Sem essa consciência, jamais você será um senhor da mente. Sem a consciência de que a razão que você tem, a razão que lhe vem à consciência, a emoção que lhe vem à consciência e as percepções que lhe vem à consciência, sem a visão de que tudo isso são obras do ego, portanto, destinadas a perecer, portanto, fantasias fantasmagóricas, nada pode ser feito. Não adianta você querer ser senhor da mente sem entender que a mente não existe, sem entender que você pode mudá-la. O moço do São Carlos me disse assim: as pessoas dizem que nós é fio. Não, ninguém diz, moço. O seu ego cria isso. E se você for levar lixo em consideração, assando que você está assando isso, nada vai ser realizado.
Isso não foi dito por ninguém. Isso foi uma criação do seu ego. Ele cria a fantasia, ele cria as outras pessoas, as percepções, ele cria a razão, ele cria a emoção. Então o Senhor da mente age sempre que a mente funciona, dizendo: isso é uma fantasia fantasmagórica e não uma realidade. Não sou eu que estou pensando isso. Não sou eu que estou sentindo isso. Não sou eu que estou percebendo isso. É a minha segunda pessoa. Ele está percebendo, ele está sentindo, ele está pensando. Não eu. É este o trabalho do Senhor da mente. Fazer com que o seu ego raciocine com dupla personalidade. Fazer o seu ego, porque, como eu disse, é via racional, raciocine que o raciocínio não é seu e que o raciocínio não é real. Aí está o trabalho do Senhor da mente. Aí está o controle da mente. Controlar a mente é fazer ela raciocinar em dupla personalidade, atribuindo tudo que ele cria ao personagem e nada a você, atribuindo a você nenhuma percepção, nenhuma emoção, nenhuma razão. Como eu disse, isso é caminho. Mais tarde, este raciocínio que que separa, precisa acabar, mas por enquanto é necessário. Como caminhar. Superando o carinho que tens pelos parentes e amigos e renunciando a tudo, anda pelo mundo como um perceber equânime, ou melhor, com um perceber equânime, e fixa a tua mente completamente em mim. Então, aí começa a ideia do controle da mente. Segundo Krishna, para controlar, você precisa superar o carinho que tem pelos parentes e familiares e por todas as coisas. É exatamente o que nós estudou no Karma e que nós chamamos de passão. É necessário superar as passões que o ego cria por determinados elementos fictícios. Filhos, pais, parentes, amigos ou qualquer objeto. Este é um trabalho que o Senhor da mente precisa exercer. Aquele que busca a elevação espiritual precisa trabalhar junto ao seu ego de tal forma que a paixão, seja ela pelo que for, não domine a razão ou o emocional do ego. Como se trabalha isso?
vem o Krishna e fala: caminha com o perceber equânime. A equanimidade é a ausência de passões. Então, o senhoramento é aquele que age nas emoções e na razão guiada pelo ego, de tal forma que essa passão seja tratada sem alteração de emoção. Eu vou explicar isso. Muita gente acha que é preciso deixar de ver um fio no fio. Mas isso é impossível. O ego está programado para chamar aquele outro, aquela figura que ele cria e que diz que é outro ser humano, de fio, e vai sempre tratá-lo desse jeito. Então não há como o senhoramento acabar em si com a ideia do fio. Mas há sim que acabar com a ideia da paixão pelo fio. Vem da posse sentimental, é meu fio. É preciso agir quando o ego incitar uma emoção apaixonada com relação a essa figura. É preciso agir e dizer: não, ego, eu não posso ter essa paixão por esse elemento, porque essa paixão é uma posse, e eu não posso possuir nada, porque senão a minha felicidade incondicional está lá comprometida. Este é o trabalho do senhoramento. A cada vez que o ego lança a paixão sentimental, ele busca eliminar essa emoção, colocando no lugar dela a equanimidade, para que com isso possa posteriormente agir contra a razão, ou seja, acabar com o rótulo de fio àquela imagem criada pelo ego. Então esse é o primeiro passo nosso, e essa questão da paixão pelos parentes é tão importante que nós vamos falar dela praticamente o livro inteiro, e é uma das mais difíceis. Thelma diz o seguinte: mas a gente confunde muito essa história de ser equânime ou possuir a paixão. Desculpa, Solona do Potão. Primeiro, não é você que confunde. Quem confunde é o ego. Segundo detalhe, e confunde para lhe confundir. Segundo detalhe, você sabe o que é paixão? É quando você gosta. Equanimidade é quando você não gosta nem desgosta. Não há uma emoção especial por aquela pessoa. É isso que eu estou dizendo. Controlar a sua emoção
com relação aos parentes é não ter uma emoção especial por esse parente. É quando você tiver a mesma emoção pelo seu filho que você tem pelo mendigo da rua. Aí você alcançou. É isso que você precisa alcançar. Mas para alcançar, você tem que dominar a paixão que o ego cria a respeito dos seus parentes. É minha mãe. Não, eu não tenho que sentir nada especial por aquela mulher. Ah, me pôs no mundo. Mas isso não, quem pôs no mundo foi o médico. É essa coisa que eu quero, que o Krishna diz que é necessário ser feito. Que, aliás, foi o que o Cristo fez. Quando a mãe foi e os irmãos e irmãs foram visitá-los, ele não parou de falar com os outros para dizer: minha mãe querida. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são meus irmãos em Deus. Isso é acabar com a paixão pela figura da mãe. Isso é ser equânime. A Iramaia faz o seguinte comentário, Kim: estou adorando estes ensinamentos. A família nos enche de obrigações. Não, a família não lhe enche. O ego lhe enche de obrigações familiares. Mas essas obrigações continuarão existindo, só que não serão mais obrigações, porque a obrigação nasce da paixão pela família. Na hora que você conseguir ser equânime com a família, você não terá obrigações específicas com a família. Apesar de o ego continuar jogando razões que ele diz que são obrigações familiares. Anton complementa que quando agimos assim, os outros interpretam isto como se fôssemos, entre aspas, frios e insensíveis e não compreendem nada. Concordo com você, Anton. Moço, você está perfeito. O equânime para o mundo é fio. Não é calculita, mas é fio. Porque ele não tem a paixão humana. A paixão humana é quente. Mas a equanimidade ou a paixão espiritual é fria. Porque quente é o inferno. E se quente é o inferno, fria é o céu. Agora, se você vai esperar a aprovação dos outros, você não vai realizar nada. Uma coisa que o senhor da Mento tem que ter em mente é que o mundo não está aqui para ajudá-lo a ser desse jeito. Pelo contrário, o mundo está aqui, os outros egos estão aqui para incitá-lo a se humanizar cada vez mais. Por quê? Porque nenhum ego quer que você faça a reforma íntima. Nenhum ego é criado por Deus, contém razões, emoções ou percepções criadas por Deus para facilitar as coisas. Isso é prova, isso não é passeio. Tem uma pergunta: será que existe um ácido para jogar nas paixões? Anton responde a ela: o amor, Thelma. Mais que o amor, moço. Mais que o amor, moço. Precisa de determinação. Só amar não adianta. Se você não se determinar a fazer, nada adianta.
Então só a sua determinação profunda é que pode marcar. Como eu disse no São Paulo, é uma encruzilhada, onde você precisa decidir por um caminho, e quando decidir, abandonar o outro. Por exemplo, o moço do Rio Calo, não dá para ser equânime com a família e assar-se o esteio da família. Tá certo, eu não esqueço nada mesmo. Carlos Roberto diz: se tudo é amor de Deus, com o que você tem que se reagir? Com o que você tem que reagir? Veja, tudo é amor de Deus, mas você não conhece o amor de Deus. Você conhece as passões positivas e negativas. Eu gosto ou eu não gosto. E o Buda diz que o caminho é o do meio. Então o amor de Deus está no meio entre as suas passões, positiva e negativa. Este caminho do meio é exatamente a equanimidade. Ou seja, quando nem a passão positiva nem a negativa se chupelam. Quando uma anula o outro, você chegou à equanimidade. Aramaia, isto quer dizer que enquanto seres humanizados não podemos saber o que é o amor verdadeiro? Perfeito, porque tudo que você sabe, você não sabe. O ego guia e lhe diz. E o ego não tem como lhe dizer o que é o amor verdadeiro. Ele não possui elementos para lhe trazer a consciência, seja essa consciência emocional ou racional, o amor real. Então, por isso, enquanto ligado ao ego, você não pode conhecer. E este é o trabalho do tudo no nada que nós fez. Você sabe que existe o amor real, mas não sabe o que é. Por isso, não decala nada sobre ele. A Lag nos dá um exemplo aqui. Tem um exemplo de apego no livro Céu e Inferno. É o caso da senhora Anna Belleville. Era uma pessoa muito boa, não se preocupava com o futuro. Vivia o presente, fazendo caridade, sem esperar nada em troca. Ficou doente e, no momento da morte, fez um esforço para se manter viva e, entre aspas, alterou seu plano reencarnatório e ficou mais 3 meses viva. Isso por apego aos filhos. Aqui vai ter uma historinha também interessante dos passarinhos. Nós já vai chegar lá, tá certo? Agora, tem uma pergunta no livro dos Espíritos que diz assim: os mortos, como eles encaram o sofrimento dos seus parentes que ficaram? E aí o Espírito da Verdade diz, de acordo com o seu grau de evolução. Os mais evoluídos não se preocupam sim com as oportunidades perdidas pelos encarnados. E os menos evoluídos se preocupam com a dor dos encarnados. Isso é a posse. A posse é você achar que é seu, que você pode agir sobre o próximo. Isso não pode. Se preocupar com os outros, isso é posse. Então, vocês já viram que o trabalho do chiodamento é um trabalho árduo, é um trabalho constante e um trabalho poêmico,
Porque se em alguns outros lugares nós falar que você não pode ter passão pelos seus parentes, apesar do Cristo ter exercitado essa não passão, vão dizer que nós é o anticristo. Não é isso? Mas o trabalho do chiodamento começa aqui. Começa no controle da emoção mais profunda, que é a emoção que você tem pelos seus parentes, amigos, ou objetos, ou qualquer outra coisa que você goste. É aí que começa o trabalho do chiodamento, porque abandonar a posse do inimigo é fácil. Quero ver abandonar a posse do amigo. Alag diz, a história de Marques de Saint Paul também é interessante, pois no final de sua vida ele chamava o seu corpo na terceira pessoa. Fica claro a influência do ego como algo externo ao espírito. E essa questão de chamar da terceira pessoa, moço, foi o que eu disse no trabalho do ego. Para você conseguir realizar o trabalho do chiodamento, é necessário que você assuma a dupla personalidade. Eu sou eu. O meu ego é uma outra identidade. É isso. Isso é o que precisa ser feito antes de qualquer coisa para se alcançar o controle da mente. A mente é uma, eu sou outro, eu não sou a mente, e a mente não é minha. Eu tenho que controlá-la e não deixar ela me controlar. Isso é realmente quando você consegue ser essa dupla personalidade, chamar o seu personagem canal na terceira pessoa, você realizou, está um passo de realizar o controle da mente. Como a Solona do Portão diz, não há um ácido para acabar. O ácido só vai aparecer quando você trabalhar a dupla personalidade. Enquanto você achar que você é o ego e que a razão, a emoção e a percepção estão sendo criadas por você, nada será feito. A Iramaia comenta uma coisa que ontem mesmo também comentei com o velho Kim. Mas quando a gente está sentindo dor física, isso fica quase impossível. Veja, moça, esse exemplo que você conhece. Para você ir daqui, da casa da filha, até a Iquina, ou ir da casa da filha até o fim do Brasil, o que você precisa fazer? Dar o primeiro passo. Então veja, se você se deixar dominar pelo seu ego, que vai já falar que depois de 10 horas de caminhada você vai estar cansada, você não vai sair do lugar. Dê o primeiro passo. Ou seja, tente controlar onde você consegue controlar. E onde não consegue, não se perturbe agora. Mais tarde você conseguirá. Agora, dê o primeiro passo. E depois que der, dê o segundo. E caminhe sempre. Muitas coisas são difíceis.
E eu acho que a dor física não é a mais difícil. Eu acho que a passão pelos familiares é muito mais difícil que a dor. O homem que não vigia seus pensamentos cai no erro de acreditar na multiplicidade das coisas. A crença na pluralidade conduz às egotísticas impressões de mérito e demérito. As diferenças que parecem existir nas ações, nas não ações, ou indolência neste caso, e nas ações ruins, só dizem respeito ao homem que pensa no mérito e demérito. Vamos estudar este empate, filha. Lê de novo o início e eu falo. O homem que não vigia seus pensamentos cai no erro de acreditar na multiplicidade das coisas. Eixo. Toda razão, emoção e percepção guiada pelo ego é dita no planeta Terra como dualista. Mas na verdade ela não é dual, ela é múltipla. Porque não existe só o bom e o mal. Existe o bom, um pouquinho bom, mais bom, ótimo, quase bom. Ou seja, são múltiplas emoções e razões. E é o ego que guia e ele só trabalha neste fundamento. O seu ego jamais conseguirá entender a unidade, porque ele não é previsto para isso. Ele é formado em multiplicidade, enquanto o universo é unidade. Então, quando o Krishna ensina que o Senhor da mente controla seus pensamentos para não se deixar levar pela multiplicidade, ele não fala que o Senhor da mente precisa guiá-lo uma razão única ou em unicidade, porque essa razão jamais acontecerá. O que ele precisa é controlar os seus pensamentos para não acreditar na multiplicidade que esses pensamentos e emoções são fundados. Eu venho insistindo neste ponto. O Senhor da mente não muda a mente. O Senhor da mente domina a mente. É diferente. Por isso o termo Senhor da mente. Mudar a mente, isso você faz em qualquer escola. Você coloca novos valores que se sobrepõem a velhos. E para isso, não precisa de nenhum esforço. Agora, controlar a mente, não a tal ponto que você seja livre para acreditar nela ou não, é ser senhor da mente, é ser senhor dela. Então esse é o primeiro detalhe nesse e tudo. O senhor da mente precisa saber que a mente é que o ego trabalha com realidades múltiplas, enquanto que o universo é uno
E aí ele vai trabalhar para dominar a multiplicidade que o ego impõe. Vamos ver a segunda parte, se não tiver pergunta. As diferenças que parecem existir nas ações, nas não ações, ou indolência neste caso, e nas ações ruins, só dizem respeito ao homem que pensa no mérito e demérito. Veja, achão, indolência, não vou usar o termo não achão, ou achão ruim, achão boa, nada a fazer, ou ação ruim. Só a crença no mérito e no desmérito, que faz parte da multiplicidade que está no ego, julga a ação. Este é o ensinamento, agora vamos conversar. Não existe certo ou errado, não existe bom ou mal, não existe bonito ou feio. Por quê? Porque como Krishna ensina no Bhagavad Gita, e como Cristo ensina, o universo é emanação de Deus. Emanação de Deus é quando o próprio Deus zela as coisas. E Deus não pode zelar bem ou mal, porque senão ele seria duplo, ou pelo menos instável, inconstante, e Deus é imutável. Então, tudo que vem de Deus é uno e único, não possui mérito ou desmérito. Mas o ego, como é formado na polaridade, ele trabalha com esses valores. Ou seja, algo emana de Deus e o ego classifica a emanação de Deus em bem ou mal, em certo ou errado, em bonito ou feio. E o homo decaído, ou o espírito que não tem um ego, que contenha valores universalizados, acredita nisso. Acredita que existem coisas boas a serem feitas. Acredita que existem coisas más que podem ser feitas. Acredita que alguma coisa ou lugar pode ser belo e outro feio. Que pode estar limpo ou sujo, arrumado ou desarrumado. Mas o homem lúcido, ou o senhor da mente, não acredita. Volto a repetir, vou falar praticamente todas as vezes. O ego deste homo, ou deste espírito que possui conceitos universalizados no ego, ainda trabalha com a sensação de mérito ou demérito, racionalmente, de acordo com
a percepção e a emoção que este mesmo ego cria. Mas este espírito, o espírito do homo lúcido, não acredita nisso. Ele sabe, ego, isso é criação sua, isso é do personagem, isso é dessa outra personalidade que não sou eu. A personalidade pode ter um mérito e demérito, mas o espírito que aprende a conviver universal e espiritualmente com a sua personalidade transitória, não se deixa levar por essa razão guiada pelo ego. Viram o que eu falei lá no trabalho do karma? O quanto é importante mantermos acesa essa chama dessa discussão do trabalho quanto ego. Isso é o aspecto mais importante da sua vida. Sabe por quê? Porque você nasceu para isso. Não há um nascimento, há uma encarnação que também não é ligar-se a uma carne, mas sim a uma consciência. Transformar-se nas Marias ou Josés. E você se transforma numa Maria justamente para provar que é capaz de permanecer puro, simples. Mesmo com o diabo, que é essa personalidade, lhe tentando. Sabe quem é o ser humano que você acha que é? É o diabo para você, espírito. É o tentador, aquele que depois de 40 dias e 40 noites no deserto vai tentar o Cristo. O mesmo. Diz o nome de alguém que está aí, fia. Lares. Bernadette. A novice, a Bernadette, novice rebelde, que você ama tanto, que você defende tanto, é o seu diabo. É o diabo na sua vida. Pela boca, a Ana, que você defende tanto, que você cultua tanto, é o diabo da sua vida. Ai, o seu diabo, eu não sei falar o nome, mas este nome é o diabo da sua vida. E quando você trabalha para o nome que você é, para essa personalidade, você está cultuando o diabo. Quando você embeleja, vou falar o nome da filha que fica mais fácil. Quando você embeleja a marcha, quando você defende a marcha, quando você quer para a marcha atender os caprichos da massa, você está cultuando o diabo. Isso é uma consciência que o senhor da mente tem. Ele não cultua diabo, ele cultua Deus. E diz ao diabo: sai daqui, Satanás. Se tiver a pergunta, acho como de vocês falam nas palavras de vocês, que eu peguei pesado agora, né? As mulheres aí, quando vivem o pajé de escolher uma roupa para comprar, grande culto a Satanás, hein?
Portanto, controlando teus pensamentos e os sentidos que eles contaminam, observa a este universo como se estendesse em teu próprio íntimo, e encara o teu ser como descansando em mim, o Senhor Supremo da Yoga e da mente. Primeiro, uma grande palavra que o Senhor da mente tem que ter em mente. Repete o iniciozinho, filha, só para mim que eu falo. Repetindo. Portanto, controlando teus pensamentos e os sentidos que eles contaminam. Isso. O pensamento contamina o sentido ou a percepção. Olha que fase interessantíssima. Você percebe uma mão se locomover de um determinado lugar até o seu rosto. E o pensamento contamina essa ação, dizendo: você foi agredido. Aquela pessoa é um agressor. Aquela pessoa não presta. Aquela pessoa merece receber o toco. É essa contaminação, ou que a ação de uma realidade egoísta que o ego faz para lhe testar. E o Senhor da mente compreende que aquela razão não é verdade, mas uma contaminação, uma poluição que o ego está guiando para uma determinada percepção que ele mesmo criou. Interessante, né? Você se preocupa em não jogar papel no lixo, no chão, né? De culpa. Você se preocupa em não derrubarem as florestas. Você se preocupa com a limpeza do rio. Mas você não se preocupa com a poluição que o seu ego dá ao mundo perceptivo. Você não está nem aí. Você aceita tudo, vive nessa lama, nessa podridão que o ego diz que o mundo é, que o seu mundo é, que nada presta, que tudo é errado, que todo mundo não vale nada. Grande ser humano é você, polui o mundo quando quer julgar os que põe sujeira na rua. É essa consciência que o Senhor da mente precisa ter, e é essa consciência que é o ácido que eu falei para a solona do potão. Sabe, na hora que você se conscientizar que o seu processo racional é o seu diabo, que o seu processo racional polui a sua vida, você tem que fazer alguma coisa. Você consegue controlar a mente, mas enquanto você achar muito bonito as poesias criadas na mente, e enquanto você achar muito certo
o criticar os outros, você vai continuar dominado pelo ego. E aí, eu me lembro de um moço que estava na palestra do São Paulo. E eu disse que o espírito elevado é aquele que não reage quando toma um tapa na cara. E ele, espírita, frequentador, palestrante, disse: não, que isso, não posso. Eu disse: mas amigo, o próprio Cristo ensinou que você deve oferecer outra face. E aí ele disse assim: é preciso ter coragem para fazer isso, eu não tenho. Para ser senhor da mente, antes de mais nada, é preciso ter coragem de não ser um ser humano. É preciso ter coragem de enfrentar a humanidade. Não a humanidade dos outros, a sua. O seu desejo, as suas paixões, as suas posses. Ou se olhar no espelho, o Cristo diz assim: ai de vocês, professores da lei fariseus e hipócritas, que limpam o exterior, mas não têm coragem de limpar o interior. Sim, para ser senhor da mente, para limpar o seu interior, é preciso, eu vou falar em palavra de vocês, ser muito maço. É preciso muita coragem. Agora, estes herdarão o reino do céu. Esses gozarão da felicidade que Deus tem prometido a cada um. Se tiver a pergunta, senão nós... se nem precisa ler. E enfrentar o ego, como Krishna diz, imaginando o universo como uma extensão sua, e você repousando em Deus. Sabe por que o ser lúcido oferece a outra faixa? Porque ele não é a faixa. Ele está em Deus. Está repousando em Deus. E Deus não dá tapa na cara de ninguém. Então essa coragem que eu falei, que é preciso ter para se tornar um homem lúcido, é ter a coragem de repousar em Deus, sem querer escolher posição. É isso que vocês não têm coragem, de repousar em Deus. Querem estar sempre atentos, se ligam ao pensamento, às emoções e às percepções criadas pelo ego, imaginando que assim vão agir e vão conseguir evitar o mal para si. Filhos, para ser o homem lúcido é preciso muita coragem. Porque para abrir mão do controle da vida e repousar em Deus, é preciso ter muita coragem. Viver, como eu disse, o nada. Viver
como eu falei na palestra do Tudo ou Nada, o grande mistério da fé, de chatilar no vazio, sem nenhuma percepção, porque isso é pousar em Deus, é preciso ser muito maço. Tem muitos que não conseguem, mas não consegue, não é por nada, é porque não fizeram o trabalho para ser senhor da sua mente e acabaram escravo da sua mente. Tem uma pergunta da Mônica. Oi, Mônica, eu não tinha entendido que você estava aí com a Rosa. Um grande abraço para você e para sua família, viu? Uma pergunta da Mônica que ficou lá em cima. E quando o pensamento é mais forte e parece nos dominar? É sinal de que você é faca. Você mesmo disse, o pensamento é mais forte. Nós estamos estudando, e este é o objetivo deste trabalho, aprender a ser mais forte que o pensamento. Agora, como eu disse para agora há pouco, é passo a passo. Por enquanto, o seu pensamento ainda será mais forte que o seu. Mas conforme nós for avançando no livro, você vai ter mais condições de ser mais forte que o seu pensamento. Mas aí, você precisa lá ter a coragem que eu acabei de falar, de dominar, de não se deixar levar pelas emoções, pelos pensamentos e pelas percepções. Carlos Roberto, desculpa a pergunta. Como conciliar a vida em Deus e a sobrevivência humana, o cotidiano do dia a dia, comer, trabalhar? Me responda, moço. Para que um ser humano trabalha? Para que um ser humano come? Para que um ser humano namora? Ou seja, qual o objetivo final de todos os atos da vida humana? Me responda isso. Carlos Roberto diz, come para nutrir o corpo. Para aquele que quer nutrir o corpo. A finalidade mais final de qualquer coisa, para que você tem filho? O que você espera na relação com o filho, na relação com a comida? Qual é o objetivo da vida de um ser humano? Trabalha para ter sustento, para se nutrir. Inicialmente, Carlos Roberto disse, como conciliar a vida em Deus e a sobrevivência humana com o cotidiano do dia a dia. Continuar vivo na matéria quando está nela. Moço, todos os atos humanos possuem uma única finalidade. Um único objetivo que nem sempre é alcançado: ser feliz. Você come para ter a fome aplacada e com isso está feliz e em paz. Você trabalha para ganhar dinheiro, para comprar as coisas, para estar feliz. Você namora, casa, buscando ser feliz. Este é o objetivo intrínseco,
todas as atitudes humanas. Pois bem, a autorrealização em Deus existe quando você é feliz. Aproximar-se de Deus, elevar-se espiritualmente, acontece quando você vive a felicidade que Deus tem prometido aos seus filhos. Então, como ser feliz? Juntar as duas coisas. Sendo feliz. Sendo feliz. Agora, o que nós precisa mostrar ao humano, e aí é o trabalho da arte de viver, é que quando ele diz que é feliz, ele não é feliz, mas está tendo um prazer, uma felicidade fugaz. E quando ele aprende a arte de viver, que é a arte de controlar as suas emoções, os seus pensamentos, e não deixa que estes guiem felicidade, ele alcança a felicidade incondicional, independente do que está acontecendo. Como eu disse para o Pé na Banca, você pode falar de Deus sem falar de Deus. Você pode falar de elevação espiritual sem falar em elevação espiritual. Porque foi um trabalho que nós fez no São Paulo, moço, você não ditava que você é de longe. Mas foi isso que nós deixou bem claro. Vocês vivem buscando a elevação espiritual e nem sabem o que é ser elevado. O ser espiritual, o ser elevado, não é aquele que vive com o joelho no milho, rejando, nem aquele que faz trabalho de médium, essas coisas. O ser elevado é aquele que é feliz. Por isso Cristo chama o ser elevado de bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que vive a felicidade que os santos viveram, ou seja, a felicidade que independe das emoções humanas.